Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui é o professor Rafael Barros falando para mais uma aula de física com vocês. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre primeira lei de Newton e segunda lei de Newton. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. E a gente já começa. Então tá aqui. Tá aqui minha tela. Pronto. Vamos lá. A primeira lei de Newton. Antes de começar a falar da primeira lei, eu preciso que você entenda a ideia de equilíbrio. Tá? Equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio, quando eu falo para você assim, olha, um corpo está em equilíbrio, o que eu estou querendo falar para vocês? Eu estou querendo te mostrar que a soma das forças que atuam nesse corpo é zero. Lembra que a soma vetorial, lógico, né? Força é um vetor. Então, toda vez que a força resultante, a soma das forças sobre esse corpo, for zero, eu estou garantindo para você que esse corpo está em equilíbrio. Só que a gente tem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio que a gente chama de equilíbrio estático, que é quando o corpo tem velocidade zero, ele está em repouso, e o equilíbrio dinâmico, quando o corpo se movimenta, mas se movimenta com velocidade constante. Tá? Então, toda vez que a gente pensar em equilíbrio, a gente vai pensar que esse corpo tem força resultante zero. E é lógico, ele pode estar em repouso ou também pode estar em movimento uniforme. Tá? Essa é a primeira ideia. E aí vamos à primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia. Ela diz o seguinte: todo corpo tende a permanecer parado, repouso, ou em MRU, a menos que uma força passe a atuar sobre ele. Reparou que ele falou aqui para você? As palavras repouso e MRU. Então você imagina, joguei um corpo no espaço, a gente foi para o espaço. Aí nós arremessamos um corpo para frente. Esse corpo ele vai continuar em movimento uniforme, tá? Até que uma força externa atue sobre ele para poder modificar esse movimento dele. Então, se o corpo está em movimento, ele quer ficar em movimento. Se ele está em repouso, ele quer continuar em repouso. Imagina, você num ônibus, o ônibus está lá a 100 km por hora. Se ele freia de repente, o que acontece com as pessoas que estão dentro do ônibus? A massa das pessoas quer continuar em movimento. Então, a inércia é uma propriedade que está associada à massa. Quanto mais massa, mais inércia você tem. Mais difícil fica de alterar o seu movimento, tá? Te tirar do repouso, certo? Então ele fala aqui na primeira lei de Newton, nas palavras repouso e MRU. Ele poderia muito bem trocar essas duas palavras e falar: um corpo tende a ficar em repouso até que uma força externa atue sobre ele. Então, essa é a ideia da inércia, tá? Então, imagina, você tem aqui o copo, uma folha e uma moeda em cima da folha. Quando você puxa a folha, o que acontece com a moeda? Você puxa rápido a folha. A moeda continua no mesmo lugar. Mas por que a moeda continua no mesmo lugar? Ela continua no mesmo lugar porque ela tem massa. É inércia. Essa moeda, ela quer continuar em repouso. Ela estava em repouso e quer continuar em repouso. Então, por inércia, ela continua em repouso. E aí cai. Tudo bem? Tá aí. Caiu no fundo do copo. Só para ilustrar, para a gente fazer um exercício rápido, o que diz a primeira lei de Newton? Todo corpo permanece em repouso ou em MRU até que uma força externa atue sobre ele. Então, esse exercício diz o seguinte: a primeira lei de Newton afirma que a soma de todas as forças atuando sobre o corpo é zero. Então, se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo for zero,
O que vai acontecer com esse corpo? Lembra que eu falei para você que quando a soma das forças é zero, a gente diz que esse corpo está em equilíbrio. Ou ele vai estar em repouso, ou ele vai estar em MRU, mas vai estar em equilíbrio. Então, o que vai acontecer com esse corpo se a soma das forças que atua sobre ele for zero? Terá um movimento uniformemente variado? Não, né? Porque só existe duas possibilidades para o movimento desse corpo se a força resultante for zero. Ou ele vai estar em MRU, ou vai estar em repouso, que também é velocidade constante, né? É uma velocidade constante com valor zero. Então tá aí. Ó, letra A. Ele vai estar em movimento uniformemente variado? Não. Apresentará velocidade constante? Sim, sim. Ele vai apresentar velocidade constante. Mesmo em repouso, esse corpo apresenta velocidade constante. Não é isso? Ora, repouso significa ter velocidade zero. Então, ele apresenta velocidade constante. A letra B está correta. Vamos ver o que tem de errado na letra C. Apresentará velocidade constante em módulo, mas sua direção pode ser alterada? Não. Ele apresenta velocidade constante em módulo, direção e sentido. Letra D. Será desacelerado? Também não. Letra E. Apresentará um movimento circular uniforme? Também não. Ele tem que estar em movimento retilíneo uniforme. Então, a nossa alternativa, que corresponde à resposta, é a alternativa B. Tudo bem, pessoal? Olha, esse foi um videozinho da primeira lei de Newton. Eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.